No começo do mês eu fiz uma oração, disse: Deus, eu tinha uma mensagem que o Senhor me deu há muitos anos, acho que mais de anos atrás, e disse: se o Senhor me der uma oportunidade nesse mês, eu creio que é essa mensagem. E aí depois o pastor Marcos disse: não sabia não, mas domingo é você. Disse: amém. Eu queria falar hoje sobre uma família na Bíblia. Quero falar sobre Jó. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Nós vamos nos deter no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 42. Você vai manter a sua Bíblia aberta. Os irmãos que estão na Bíblia, fiquem atentos. Nós não vamos fazer a leitura do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 42 não. Aqui vai ser no decorrer da mensagem, eu vou estar falando do texto. Por quê? A leitura desses 3 capítulos vai dar em média uns 10 a 11 minutos. E aí eu tive que refazer toda a mensagem e colocar o texto no meio da mensagem. Pode ter certeza que vai sair todo o texto aqui. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, esteja atento comigo, e junto nós vamos falar um pouco sobre essa família que aqui Jó, o que ele enfrentou, o que ele passou. Amém? Deixa aberta a sua Bíblia em nome de Jesus. Como eu disse e como nós ouvimos aqui, nós estamos no mês da família. E a família é um projeto de Deus. Mas há um esforço concentrado do inferno para destruir a família, para destruir muitas famílias. Há muitas famílias que são bombardeadas por torpedos malignos, muitas famílias que estão sendo destruídas hoje. Hoje vivemos uma crise, a crise conjugal, a crise dos jovens, a crise dos valores. Muitas famílias estão perdidas. A educação moderna está perdida também. As instituições não sabem como reverter essa crise. 6 áreas básicas. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele tenta atacar a nossa vida. Ele começa nos nossos relacionamentos. O diabo, ele tenta por aí, tenta nas finanças, nos filhos, na saúde, no casamento, nas amizades. Foi assim na vida de Jó. A gente vai ver nessa noite onde o diabo ali agiu. Com a sua Bíblia aberta, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha o que o Senhor diz aqui. Deus está aqui nesse versículo, no capítulo 1, versículo 8, proclamando o caráter de Jó. A gente viu que Jó é um homem íntegro, reto e temente a Deus. Por quê? Porque Deus conhece os que são seus. Deus conhece a mim e a você. Deus conhece as nossas vidas. Deus sabe quem é você que está aqui nessa noite. Ele sabe o que você fez, o que você não fez. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos desejos. Ele conhece os nossos sonhos. Ele conhece. Cada um de nós estamos aqui sentados. Deus elogia Jó pela sua piedade e também pela sua integridade. Acompanhe comigo agora o capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Vai sair na tela aí. Então o Senhor respondeu, então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa, de tudo o que ele tem?
abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí no versículo 11 diz assim: estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha aqui que Satanás diz. Satanás levanta aqui algumas suspeitas sobre as motivações de Jó. O que é que Satanás está dizendo? Ele disse que Jó serve a Deus por interesse. É isso que ele está dizendo. Que Jó serve a Deus porque ele é rico, porque ele tinha dinheiro. Jó era um dos homens mais ricos naquele tempo. Então Satanás acusa Jó aqui de amar mais o dinheiro, de amar mais os filhos, de amar mais a saúde do que a Deus. É isso que Satanás está dizendo que Jó é. Mas no versículo 12 do capítulo 1 diz assim: então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a sua mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só, Deus aqui constituiu Jó como seu advogado na terra. Por quê? Porque Deus confiava em Jó. Jó não sabia disso, mas Deus confiava em Jó. Mas ele havia sido constituído como advogado de Deus na terra, e ao passar pelas duras provas da vida, se Jó naufragasse, era o nome de Deus que estava em jogo, era a reputação de Deus. Foi Deus quem disse: você está vendo o meu servo Jó. No capítulo 1, ainda no versículo 13 ao 20, eu queria que você agora lesse comigo. Eu vou ler os versículos ímpar e vocês os pares, a partir do 13, capítulo 1 de Jó, do 13 ao 20, amém? No capítulo 1, do versículo 13 ao 20, vai falar que Jó perdeu os seus filhos e as riquezas. Diz assim, está na tela? Tá. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comia e bebia, vinham na casa do irmão mais velho. Vocês. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e eles morreram, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. 20. Olha só, aqui nesses textos, desse versículo que a gente leu, Jó perde os seus filhos e seus bens. E no finalzinho, é claro, Jó se levantou, raspou a sua cabeça e adorou ao Senhor. Satanás aqui e o inferno vem agora contra a família de Jó. Vem. E começou por onde? Começou pelos seus bens. Tudo isso debaixo de um propósito do Senhor.
Começou pelos seus bens. Ele usou quem para destruir os seus bens? A gente leu aí. Ele usou homens. Os sabeus, os caldeus roubaram e saquearam os bens de Jó. Tomaram tudo. Isso quer dizer que Jó foi roubado e chegou à falência. E eles também usaram o fogo, diz o texto no versículo 16, queimaram as ovelhas e os servos. Jó, sendo o homem mais rico do Oriente, agora ficou um homem pobre. Pobre, sem crédito e sem dinheiro. Jó ficou dessa situação. Sua empresa faliu. Seu negócio acabou. A crise financeira chegou na família de Jó. E a crise financeira hoje é a crise de muitas famílias hoje. Muitas famílias têm enfrentado isso hoje, principalmente agora nesses últimos anos a gente está vivendo. É um investimento que não deu certo. É um negócio que você começou, mas se frustrou. É a empresa que não reage, você começa de repente não vai para frente. É um jovem que sai da faculdade, mas não tem perspectiva de emprego, termina e fica aí muitas vezes sem saber o que vai fazer. É um pai de família, isso aqui eu lembrei do meu pai quando eu estava digitando, que é mandado embora aos 50 anos e aí não consegue mais arrumar emprego. O meu pai, ele trabalhava de ajudante, pedreiro, e chegou um tempo que as empresas não pegavam mais ele, e agora ele cata papel para poder ajudar em casa. E eu me lembrei dele. Outra coisa, talvez um acidente, uma tragédia, uma mudança de política na sua empresa pegou você de surpresa e pôs a sua vida financeira de cabeça para baixo. Foi assim na vida de Jó. Eu não sei como é que está a sua vida financeira, mas a vida de Jó agora, a financeira dele, desceu de ladeira abaixo. Tudo que ele construiu caiu por terra. O diabo levou tudo, como diz aquela música de Lázaro: o diabo levou tudo que eu conquistei. Aconteceu aqui. Então, primeira coisa foi os bens de Jó que foram roubados. Segundo, Satanás atacou agora os seus filhos, como a gente viu aí no versículo 19. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Isso aí eu consegui escapar para trazer a notícia. Jó agora perdeu os seus 10 filhos. E o que me chama a atenção nesse texto, eu estava meditando, até falei lá na Serra ontem um pouquinho, é que Jó era um pai exemplar. Acho que nenhum de nós aqui somos como Jó, nem eu. Porque a Bíblia diz que Jó, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz assim: os filhos dele iam à casa um dos outros e fazia banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs e comer e beber junto. No versículo 5 fala assim, no capítulo 1: quando se encerravam os ciclos dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, que era 10, pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto termina dizendo assim: Jó fazia isso continuamente, irmão. Quem de nós aqui ora todos os dias? A gente ora pelos filhos, mas a gente acorda de madrugada todo dia para fazer um sacrifício pelo nosso filho. Vou orar meia hora por ele. Eu acordo de madrugada e eu vou lá na cama de Jamile, boto a mão na cabeça dela, oro por ela. Eu vou não é todas as noites, não é todos os dias, mas eu oro. Mas Jó fazia isso continuamente. Jó era um pai exemplar. Jó inspirava amizade no coração dos filhos. Você percebe que os filhos estavam juntos. É difícil de unir os filhos. Eu tenho 2, parece Tom e Jerry lá em casa. Entendeu? Parece um judeu e um samaritano, mas é tudo, entendeu? Imagine, mas aqui estavam juntos. Eles tinham comunhão uns com os outros, filhos de Jó.
E outra coisa, Jó santificava os seus filhos. Jó orava pelos seus filhos. Ele orava de madrugada, como eu disse. Ele priorizava a vida espiritual dos seus filhos, irmãos. Nós temos que priorizar. Eu sou missionário, como falou o meu irmão Darlon aqui. Nós somos missionários, estamos aí. E eu disse ontem lá na Serra do Cavaco, meu principal campo, as primeiras pessoas que eu tenho que pastorear, entre aspas, é as minhas, eu digo entre aspas porque aí não sou pastor, as minhas filhas, a minha esposa e minhas filhas. Então eu tenho que fazer isso. Então Jó, ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Satanás atacou os filhos de Jó no dia de quê? No dia de festa, no dia que ele estava fazendo um churrasquinho. Talvez no final de semana, não sei, né? Estava todo mundo junto. E todos os filhos de Jó morreram num dia só. 10 filhos, irmão. Num único desastre. Morreram 10 filhos de Jó. Eu nunca passei por uma experiência dessa, não. Mas imagine, Jó agora vai para o cemitério sepultar 10 dos seus filhos, que ele orava todos os dias, que ele apresentava diante de Deus, e sem saber de nada, morreu todos. Jó só faz chamar a funerária e manda sepultar todos os seus filhos. A sua dor aqui, eu fiquei pensando hoje à tarde, é uma dor indescritível, irmão. E como diz o texto, o que foi que Jó fez? Jó raspou a cabeça, símbolo de tristeza, mostrando que a sua glória havia apagado. E ele se dobrou e adorou, porque agora ele perdeu os seus 10 filhos. Interessante, quando Jó chegou na situação, vieram os seus amigos, ficaram 7 dias olhando para Jó. Mas aqui, os amigos de Jó começaram a acusar ele. Disseram que, no capítulo 5, versículo 3, que Jó havia sido amaldiçoado. Os amigos de Jó disseram que os filhos haviam sido desamparados e destruídos, no capítulo 5, versículo 4. Disseram que os filhos eram rebeldes, por isso Deus havia destruído os filhos. Olha o que os amigos disseram com Jó. Eu não sei, você está aqui nessa noite, quem sabe esse seja o seu dilema hoje na sua vida, na sua casa. Há muitos filhos que estão sendo atingidos por dados inflamados do maligno. Há muitos filhos, por isso que nós como pais temos que pegar o exemplo de Jó, orar. Tem coisa que você está vendo, mas tem coisa que você não está vendo, você tem que orar. Às vezes a gente se esqueceu do poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O diabo pode até se levantar, até eles mesmos queiram fazer alguma coisa errada, mas se você for um pai, uma mãe que ora e apresenta seus filhos, Deus vai paralisar a obra do inferno contra a vida dele. Se for a vontade do Senhor. Aqui Deus queria um propósito e levou os filhos de Jó. No final a gente vai entender por quê. Olha só, há muitos pais e mães que estão chorando por causa dos seus filhos hoje. Há muitos filhos que estão no mundo do vício, do crime, do pecado. Quem sabe os seus filhos são hoje rebeldes, desobedientes. Se você está aqui nessa noite e aí você sofre por isso, hoje vivemos esse tempo muito difícil de criar filhos, mas nós temos que fazer a nossa parte como pais, orar, ensinar e andar com eles para a igreja. A melhor forma de ensinar é o exemplo, é a única forma, é o exemplo, é andando com eles para a igreja, é andando no caminho com Cristo, com eles. No capítulo 2 agora, passa uma folhinha aí, no versículo 4 e 6 fala assim: então Satanás respondeu ao Senhor, capítulo 2, 4 e 6, pele por pele, o homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida?
Versículo 5: mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Versículo 6: então o Senhor disse a Satanás, é Deus, olha, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Olha o que Deus propôs para Satanás. Ele está doido para destruir. Imagina uma proposta dessa. Ele saiu e foi. Depois de atacar os bens, os filhos, os amigos acusar, agora Satanás vem aonde? Na saúde de Jó, irmão. Na saúde de Jó. Satanás achou que Jó amava mais a pele do que a Deus. Então Jó foi atingido por uma ferida, uma infecção maligna, sei lá, uma doença, que eu não sei que doença era essa, mas algo necrosado, algo encarquilhado, algo que deixava ele sentindo muita dor, criava bolhas, algo terrível, do alto da cabeça à planta do pé. Jó ficou com essa doença maligna. Além de perder os seus bens, além de perder os seus 10 filhos, agora Jó está doente. A dor era tão grande que ele raspava as feridas com um caco de telha. Ficava dentro do buraco jogando cinza. Jó raspava ali as suas feridas. Os seus ossos ardiam, formavam-se bolhas de pus, e ele mordia aquilo para diminuir, aliviar a dor. A sua dor foi tão grande que a Bíblia diz, em Jó 3:11, que ele desejou morrer no ventre da sua mãe. Pense na dor que Jó estava sentindo. Além da dor da perda, agora a dor da enfermidade. Porque ele diz assim: porque não morri ao nascer, porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe. Jó 3:11. Jó 10:18, porque me tirasse do ventre da minha mãe, eu deveria ter morrido antes que os olhos me vissem. Jó estava sentindo tanta dor que ele desejou morrer ao nascer. Desejou que os seios da sua mãe estivesse murcho, para ele morrer de fome, no capítulo 3, versículo 12. E além do mais, Jó sentiu uma dor tão grande que ele desejou a morte, e a morte fugiu dele. Capítulo 3, versículo 21 e 22 fala assim: e que espera a morte e ela não vem, que cava em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegraria por um túmulo, se exultaria e se achasse a sepultura. Jó desejou a morte, mas a morte fugiu dele, de tanta dor que ele estava enfrentando. Quem sabe você que está aqui nessa noite, ou que está me assistindo, vive um drama também de uma enfermidade na família. E a enfermidade, quando ela chega, ela derruba de fato. Agora imagine Jó, já estava perdendo os seus bens, perdendo os seus filhos, agora a enfermidade. A doença, uma doença crônica, uma doença que não tem mais cura. Talvez você esteja passando por uma situação difícil também, mas eu digo para você, não perca a sua esperança. Jó estava passando por tudo isso, estava sentindo dor, mas em nenhum momento ele pôs a culpa no Senhor. Nenhum momento. Eu não sei qual é o diagnóstico que você tem hoje, mas que Deus nos dê graça para a gente vencer. No capítulo 2, agora no versículo 9 ao 10, fala assim, olha só: então a mulher dele disse: ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. No versículo 10 ele responde: mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberemos também o mal? Aí o texto diz: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios.
Olha agora o que Satanás fez. Além dos bens, dos filhos, da saúde, agora ele vem aonde? No casamento. Agora o diabo vai no casamento. Que mesmo o diabo estando amarrado, limitado, como diz Apocalipse 20, mas ele age de acordo com a vontade do Senhor. Olha o que aconteceu aqui. A mulher de Jó não suportou a pressão. Por quê? Ela estava acostumada com o sucesso, irmão, com o dinheiro, com a fama, e não com o sofrimento. Ela estava acostumada com as glórias da prosperidade, e não com o vale da adversidade. Ela não estava acostumada com a perda. Ela se levantou, sabe quem? Contra Deus, dizendo: amaldiçoa a Deus, Jó, e morre. Ela blasfemou contra Deus. Ela ergueu os seus punhos contra o céu. Ela pediu para Jó morrer e amaldiçoar a Deus. Jó agora está aí, além de enfrentar um problema financeiro, problema da perda dos filhos, problema de saúde, agora ele enfrenta um problema no casamento. A mulher abandonou ele. A mulher não aguentou a pressão. E eu entendo, em outra oportunidade eu explico sobre isso. Jó enfrenta agora a crise conjugal, do abandono da sua esposa, da solidão. Na hora que ele mais precisava, a mulher abandonou ele, vamos dizer assim. Crise no casamento que se instalou agora. Hoje vivemos quantos casamentos, quantas famílias, às vezes por pequenas coisas as pessoas querem divorciar. Jó não divorciou não, viu? No final você vai ver o que Deus fez. Pequenas coisas. Jó não desistiu de amar a mulher dele não, aqui não. Porque eu entendo, porque uma mãe perder 10 filhos não é fácil. Ela se desesperou. Hoje muitas pessoas estão assim. Muitos casamentos, pequenas coisas. Querem, não, vamos deixar para lá. Não, vamos enfrentar as lutas juntos, irmão. A família é um projeto de Deus. Por essa causa eu me ponho de joelho. Jó parece que conhecia esse versículo, né, de Paulo. Por essa família eu me ponho de joelho. Jó parece que já conhecia o versículo que Paulo escreveu. Ué, Jó estava ali. Pronto, vem agora o casamento. E aí não acabou não a aprovação de Jó não. Aí vem agora os seus amigos, que vieram visitar Jó depois de perder tudo isso. Ficaram tristes com ele, vieram de longe, porque Satanás agora atacou as amizades de Jó. Vieram de longe, olharam, ficaram ali 7 dias olhando para o outro, olhando para Jó, sem falar nada. Mas quando abriram a boca, irmão, os amigos de Jó disseram que Jó não era convertido. No capítulo 22, não precisa se abrir, do 21 ao 30. Disseram que Jó é um pecador endurecido, no capítulo 11, versículo 3. Disseram que Jó é um rebelde contra Deus, no capítulo 34, 35 a 37. Disseram que Jó era um hipócrita, no capítulo 4, 3 a 5. Disseram que Jó era uma adúltera, no capítulo 8, versículos 6 e 7. Disseram que Jó era um ladrão. Disseram que Jó era um explorador dos pobres, no 22:6. Disseram que Jó era insensível à necessidade dos aflitos. Disseram que Jó era louco. Olha o que os amigos de Jó fizeram. A mulher abandonou. Aí vem uns amigos, em vez de ajudar, começa a acusar. Você é um louco. Você é um explorador dos pobres. Cara doente, pai, com câncer maligno no corpo. Olha só. Eu não sei. Quem sabe seus amigos mais chegados se voltam contra você. Mas veja a situação, Jó. Veja a situação que ele está enfrentando. Mas aí vem uma pergunta, irmão. Diante dessa situação que Jó enfrentou, qual foi a atitude de Jó diante do sofrimento? Como Jó reagiu aqui? Jó,
ele começa a conversar, desaba com Deus, conversando com Deus sobre a sua dor. Foi o que Jó fez diante da situação toda, depois de perder, eu vou repetir para você não esquecer, os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, o seu casamento, suas amizades, saiu tudo. Estava sozinho lá no buraco. O que foi que Jó fez? Jó, na sua angústia, levantou a sua voz aos céus e fez o que a gente faz. Por quê? Nem é isso que a gente diz. Por que estou passando por isso? Jó falou assim: por que eu estou sofrendo? Ele não sabia, irmão. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, orava todo dia, crente, estava todo dia na igreja, se fosse hoje. Porque eu perdi meus filhos? Jó está dizendo assim. Porque Deus não me responde às minhas orações. Porque eu perdi os meus bens. Porque meu casamento acabou. É as perguntas de Jó. Porque meus amigos me abandonaram e começam a me acusar. Porque Deus não me mata. Era isso que Jó estava dizendo. Jó estava cheio de queixas. Ele levanta mais de 30 queixas contra Deus. Por quê? Por quê? E por quê? E o interessante é que ninguém, nem Jó, ninguém entendeu a causa do sofrimento de Jó. Talvez nem você que esteja me escutando. Imagine, ninguém entendeu. Satanás disse: ele serve a Deus por interesse. A mulher dele disse assim: se revolta contra Deus e morre, Jó. Mandou ele desistir de Deus e morrer. Os seus amigos acusaram ele de pecador. E Jó acha que as suas aflições foram impostas por Deus. Ninguém conseguia entender por que Jó estava passando por aquilo outro. Ninguém discerniu que era Satanás que estava atacando Jó. Ninguém discerniu. Jó passou por tudo isso. É uma história que eu estou resumindo aqui. Mas aí vem, foi Deus quem disse: está vendo lá o meu servo Jó? Toca nele. Aprenda uma lição hoje, meus irmãos. O diabo, eu aprendi isso quando eu estudei Apocalipse. O diabo está no controle, até o inferno, até os demônios que manda é Deus. Você está vendo aqui? O diabo veio passear por a terra e só foi lá porque Deus pode tocar. Ela só vai até aqui. O diabo é limitado. Por isso você deve buscar Deus. Isso não é para você estar brincando, não. Você tem que buscar a Deus. Jó era homem fiel. E Deus tinha um propósito, não vê agora, para a gente finalizar. Qual foi a intervenção de Deus para restaurar Jó? Porque Jó perdeu tudo. Perdeu, vou repetir para você não esquecer: os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, seus amigos, seu casamento. Mas aí Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Então Deus vai intervir agora para quê? Para restaurar a vida de Jó. Deus é poderoso, irmão. Deus colocou Jó nessa, mas ele não deixou ele lá, não. O que aconteceu? Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção, irmão. Amém? Agora vem a parte boa da história. Tudo. Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó ficou mais perto do Senhor ainda mais. Porque as dificuldades, elas não são para nos destruir, não, irmãos. Não, é para deixar a gente mais forte. Eu falei sobre isso lá na Serra ontem. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era soberano nem amor. Mas Jó se curva diante da soberania de Deus. Jó sabe que Deus é soberano. Satanás tentou azedar o coração de Jó
com mágoa dos seus amigos. Mas Jó faz o quê? Ele ora pelos seus amigos. Ele não fica com o coração azedo, me acusaram, não, ele vai orar, ele vai interceder por eles. Satanás tentou tirar tudo de Jó, mas Deus devolveu em dobro, irmão. Deus é fiel. Tudo que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Alguém um dia falou assim: eu queria ser como Jó, queria ter a paciência de Jó. É mesmo? Quer perder? Tem quantos filhos? Quer perder os filhos tudinho? Tem quanto de dinheiro? É. Mas Deus deu em dobro. Jó compreendeu 6 coisas aqui nessa história. Primeiro, ele entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Agora vamos para o capítulo 42, a gente finalizar. Abra aí ou bota na tela aí. Primeira coisa, Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Ele diz assim, capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes. Amém, meus irmãos? Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, seja financeira, seja de espiritual, seja alguma coisa que seja de enfermidade. Deus pode transformar em bênção. Ele diz assim: bem sei que tudo podes. Deixa aberto aí. Segundo, ele entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Em outras palavras, os planos de Deus não podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus, por mais que você não entenda, não serão frustrados. Jó não estava entendendo muita coisa, mas os planos de Deus para a vida de Jó se cumpriu. Os planos de Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a sua casa, para essa igreja, vai se cumprir. Satanás tem limite. Aqui deu um basta para ele. Terceiro, ele admitiu que o seu conhecimento de Deus era superficial. Aí no versículo 42, 5, fala assim, ó, capítulo 42, 5: eu te conhecia só de ouvir. Jó admite que, na primeira parte, que conhecia Deus superficialmente. 4, ele passou a conhecer agora Deus de forma mais profunda. No finalzinho do versículo: mas agora os meus olhos te vê. Jó já era crente, Jó já era de Deus, só que ele conhecia Deus superficialmente, e aqui ele teve uma experiência maior com Deus. Ele diz: agora os meus olhos te vê. Quinto, ele reconhece a sua precipitação no falar. No versículo 42, versículo 3 e 42: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Em algumas coisas ali ele se precipitou. Sexto, ele passou a conhecer Deus profundamente, passou a conhecer profundamente a si mesmo. No versículo 6 fala assim, no 42: por isso me arrependo no pó e na cinza. Jó, agora depois, ele está mais crente. O que foi que aconteceu agora? Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó. Todas. Vamos começar. Lembra dos bens? Deus restaurou os seus bens. Os camelos, as jumentas. Deus restaurou, dando o quê? Dando-lhe em dobro tudo que ele tinha. Hoje Deus também pode restaurar. Eu não sei como é que está a sua vida financeira, mas Ele pode restaurar. Ele pode transformar. Ele pode reerguer você. Ele pode mudar. Talvez a sua vida financeira tenha de cabeça para baixo. Você sabe o que fazer, e você nem sabe por quê. Jó não sabia por que perdeu tudo, mas agora Deus tinha um propósito. Deus dá em dobro tudo que Jó perdeu. Deus restaurou a vida financeira de Jó. Outra coisa, Deus restaurou agora a saúde de Jó. Um homem que tinha uma doença
terrível no seu corpo. Agora ele viveu 140 anos. E ele viu, sabe o que? Ele viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ele teve a vida longa, feliz. Por quê? Porque Deus continua o mesmo. Ele pode restaurar também a sua vida, as suas enfermidades. Ele pode curar. Ele restaurou a saúde de Jó. Deus pode lhe dar alegria de ver seus filhos crescendo e casando-se. E ainda mais, Deus pode dar alegria de você ver os netos sendo instrumento de Deus na sua casa. Deus pode fazer isso. E aí chegou na parte principal. Deus restaurou o casamento de Jó. Amém, irmão? Deus restaurou o casamento. Um tempo eu conversava com uma pessoa que estava passando uma dificuldade no casamento. Eu disse para aquela pessoa: não desista do seu casamento, ore. Alguém falou assim: não tem jeito. Não tem. E Deus, Ele está restaurando esse casamento. Deus restaurou o casamento de Jó. O casamento de Jó foi curado, foi transformado, irmão. Quando Deus começou o mundo, começou com a família. Quando Jesus começa o Novo Testamento, começa no casamento. Deus ama a família. Deus restaurou tudo, todo o seu casamento. Acabou a mágoa, a mulher que mandou ele morrer: vem, meu amor, quero que você morra mais não, você está rico de novo. Não foi? Foi isso não. Mas ela acabou a mágoa, a revolta. Deus é especialista em reparar vasos quebrados, irmão. A gente não pode desistir. Qualquer coisinha você quer acabar o casamento. Não. É pesquisado. Não sou contra, eu sou contra alguns, mas que o segundo casamento, isso eu vi de Josué Brandão, é pior do que o primeiro. Porque muitas vezes você leva para o segundo aquilo que você vê no primeiro. Eu sei que muitos dá certo, não estou dizendo para você não casar de novo. É bom que você fique só no mesmo. Para Deus não há causa perdida, nem casamento perdido, irmão. Faça a sua parte. Não há, às vezes a gente quer desistir fácil. Eu sei que não é fácil. Como é que restaurou? Por que as pessoas querem logo divorciar? O divórcio não é da agora não, é desde a época de Moisés. Antes de Moisés já tinha divórcio. Moisés já se baseava no Código de Hammurabi para ensinar o povo que o homem matava a mulher, só se a mulher queimasse o arroz, o homem já matava ela. O homem era ruim. Mas hoje as pessoas querem divorciar por qualquer coisa. Não, a palavra para restaurar o casamento é conversar, dialogar, é perdoar uns aos outros, seja a situação que for. Eu já tive crise no meu casamento. Hoje meu casamento é a bênção. E alguém falou aqui hoje, já foi Jantes, falou 10 anos, é verdade, os primeiros anos do casamento é difícil. A gente pensa que é bom, né? Mas com 10 anos é que você vai percebendo, que a gente vai... Eu disse para uma pessoa esses dias: está quantos anos casado? 5 anos. Pô, aguenta o tranco aí. Aguenta, porque esses anos aí é assim mesmo. Não, eu estou querendo me deixar. Não, deixa não. É até que quer morrer, eu faço a oração aqui. É até que a morte separa. Fiquei brincando com ela. Não, irmão. Deus restaura. Uma das coisas que tem que acontecer: perdão. Perdoar. Assim como Deus nos perdoou, a gente vê um monte de coisa de errada. E Deus não perdoa a gente, assim devemos perdoar também. Mas muitas pessoas querem acabar com besteira o casamento. O casamento tem dificuldade mesmo. Eu não conheço o casamento perfeito, nem na Bíblia. Eu já li alguns já. Aqui, isso aqui era perfeito de Jó? Não. Nem de José e Maria. Teve uma hora que Jesus desapareceu e Maria disse: vamos atrás de mim. Mas eles foram juntos. E era todo casamento que eu li na Bíblia, tudo tem dificuldade. Mas eles caminharam. Então, Jesus é a base do casamento. Então, Jesus transformou aqui a vida de Jó. Outra coisa, não só o casamento, Deus restaurou os filhos de Jó. Sim, os filhos sim.
Jó agora tem 10 filhos no céu e 10 na terra. Por que não deu mais filho aqui? Porque quando nossos filhos morrem, que são crentes, a gente não perde não, viu? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Então Jó agora tem 10 filhos lá no céu, porque ele orava, santificava os seus filhos, por dizer que ele tinha pecado, e agora Deus dá mais 10 filhos. Olha, agora imagina aí, depois que dessa prova todinha, o casamento foi restaurado, eles começaram a se relacionar, começaram a viajar, a passear, e veio menino, mais 10 filhos. Agora foi namoro até as horas, irmão. Aproveitaram. Deus deu em dobro. Os filhos são a promessa de Deus. E eu quero dizer algo para você nessa noite: não abra mão dos seus filhos. Aqueles filhos que hoje pode te dar dando dor, trazendo tristeza, amanhã ele pode ser uma bênção, irmão. Não abra mão. Não abra mão dos seus filhos. Se você como pai e mãe não orar pelos seus filhos, não acolher os seus filhos. Eu acompanho algumas pessoas, ajudo algumas pessoas. Essa semana alguém vem me fazer umas perguntas tão difíceis que eu quase ligava para o pastor Marcos. Eu disse: não importa, se ele tem essa opção, ajude ele. Em vez de você criticar, veja, acompanha, conversa com ele, conversa com ela. Porque se você como pai não estiver perto dos seus filhos, observe. Hoje nós estamos vendo um tempo muito difícil, onde os filhos estão assistindo muitas coisas, e daqui a pouco eles mudam a opção sexual, se você não tiver cuidado. Você tem que perceber. Mas se acontecer, não abra mão deles, porque Jesus é poderoso para transformar. Agora você tem que amar o seu filho, não apoiar, mas amar ele, mostrando que está errado, amar. Eu disse para uma pessoa essa semana, ele fez essa pergunta para mim: ame o seu filho. Você não é crente? Ame. Vivemos um tempo em que os filhos estão muitos filhos doentes. Porque isso aqui, muito uso disso aqui é uma droga, sabia? Que a mente do menino fica perturbada. Eu assisti uma pregação um dia de Paulo Júnior sobre redes sociais, eu chorei, mano. Jamile ficou a manhã toda e chega lá, ela estava com errão. Agora deu uma horinha. E aí que Jamile só escuta louvor. E eu fico me monitorando. Cuidado. Eu conheço algumas pessoas. Eu fui orar para um jovem um dia, uma criança, que estava tendo alucinações, batia a cabeça na parede, e porque Free Fire demais, você não é como é que diz, jogo demais. O menino estava perturbado, não dormia de noite, eu tive que ir lá orar, expulsar o demônio do Free Fire. Jesus, não sei que negócio, não sei se é isso não, mais não, eu não sei como é que diz não. Se eu estou errado aí, irmão, me corrige. Eu não sei que jogo é um outro jogo. Meu irmão, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos orar. Leia com ele, lá em casa eu estou lendo com Jamile. Jamile, vamos ler, porque ela quer a oportunidade, você vai ter que ler. Porque ela vai desenvolver a fala. Leia aqui. Nós estamos lendo o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, vamos estar lá. Vamos entrar no quarto dia. Lê, Jamile. Lê, Jamile. Você não quer ler na igreja? Tem que ler em casa primeiro. E olha que ela tem muita coisa na cabeça. Irmão, cuide dos seus filhos. Não abra a mão dele. Se você perceber qualquer coisa estranha, não seja aquele: eu vou meter o cacete. Não, calma, ora primeiro, irmão. Conversa com ele. O que foi, meu filho? Tenha paciência. Eu conversei com uma pessoa um dia e falei assim: não, eu disse, minha filha tem isso. Como é que você está tratando ela? Porque ele precisa de um amigo. Se você não for seu amigo, se você não for amiga da sua filha, e você tem que conversar com ele com várias coisas, não abra a mão, irmão. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Eu tenho minhas filhas, eu tenho minha esposa e minhas filhas. Jamile, ela não dá muito trabalho não. Mas Giliana eu tenho que orar dobrada, irmão. Ela você viu que ela é toda chique. Ela quer, chega ali, bota a roupa, tá combinando não, essa sandália. Que é isso, meu filho? Eu disse assim, tem que ter cuidado.
que quando ela ficar maiorzinha, ela vai querer algumas coisas do mundo. Eu tenho certeza que não é assim não, minha filha. Eu já estou orando por ela agora, dobrando a oração, como diz o outro. Ela é uma bênção, minha filha. Vamos orar. Ela ora. Então, irmão, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua casa. Deus restaurou a vida de Jó aqui, Deus restaurou essa família. Ele passou por todas essas lutas, mas Deus transformou. E eu quero dizer para você, encerrando, Deus continua o mesmo, irmão. Deus continua o mesmo. E nós temos que orar e pregar o evangelho, anunciar. Se você está enfrentando qualquer dificuldade no seu casamento, não desista, ore, converse. Deus pode restaurar a sua família. Dobre o seu joelho e comece a orar. Os céus vão se manifestar. Deus restaurou a família de Jó. Havia um propósito de Deus. Nós estamos no meio da família, os cultos é uma bênção nos lares. Irmão Ayrton pregou uma bênção, irmão Ayrton, a glória do Senhor Jesus, no Salmo 127. Eu dei o nome para ele, Ayrton Duarte, irmão, porque ele fez todo mundo rir, parece Cláudio Duarte. É isso, irmão. Deus é fiel, amém? Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Obrigado porque nessa reflexão da vida de Jó, nós podemos ver como o Senhor tem os seus propósitos, ainda que nós não compreendemos muitas coisas. Jó perdeu muitas coisas da sua vida, mas ele não perdeu a comunhão contigo, Pai. Ele não abriu mão do Senhor. O Senhor restaurou toda a vida de Jó. E se há alguém aqui nessa noite, talvez enfrentando uma dificuldade com um filho, talvez com um casamento, ouvindo essa história, ele possa se levantar e dizer assim: eu não vou desistir. Se Deus restaurou a história desse homem, ter perdido tudo mesmo, porque perdeu da saúde, o dinheiro, tudo, Deus ainda deu em dobro. Deus restaurou, Deus transformou. Ele pode transformar o seu casamento. Pai, transforma as nossas vidas, nos ajuda a nós cuidar dos nossos filhos, a gente orar, a gente interceder. Abençoa, Pai, toda a nossa igreja aqui, os que estão aqui, os que estão em casa. Abençoa todos os nossos filhos, ó Pai. Aqueles pais que ainda não têm filhos, que desejam ter filhos, ó Pai, abençoa. E que esses filhos venham para ser bênção na vida deles, Pai. Te louvamos, ó Deus, por tudo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Se tiver alguém aqui que nessa noite tem um filho que está afastado, distante dos caminhos do Senhor, que ele continue orando e aconselhando, pregando, ensinando, dizendo: eu não desisto de você, e pregando o evangelho, Pai. Se está alguém, talvez tem pessoas nessa igreja que está aqui, mas os filhos não são crentes, Deus salva, Pai, traz de volta para ti, Pai. Eu oro, Pai, por essa igreja. Eu oro pela congregação do Moraes ali, pelas famílias ali. Eu oro pela Serra do Moraes, aqueles adolescentes que eu estou acompanhando, que os pais nem são crentes, Pai, mas que estão ouvindo a tua palavra, lá da Serra do Cavaco, lá da Serra de Simões, Pai. Deus amado, nos ajuda como igreja a cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, Pai. Abençoa o nosso pastor Marcos. Abençoa a sua casa, os seus filhos, sua esposa, cada um que está aqui nessa noite, que entrou por essas portas, que o Senhor venha abençoar. O casal que é responsável, Iraneide e Eduardo, ó Pai, que são aqueles representados da família aqui, ó Deus, abençoa a vida deles, Pai. A casa deles serve ao Senhor, Pai. Eu louvo ao Senhor por todos os seus filhos, por tudo que o Senhor tem feito. Continua derramando as tuas bênçãos, Pai, sobre essa família, sobre as demais famílias que estão aqui nesse momento. Doutor Agamenon, Pai, abençoa a vida dele. Obrigado porque ele tem abrido as portas para que o evangelho seja pregado ali dentro da sua casa, Pai. O Senhor tem promessa, Pai, na vida dele, Pai. O Senhor livrou da morte, Pai. Ele contou naquele testemunho, Pai. E nós cremos que as promessas do Senhor, elas não vão cair por terra. No dia certo, no dia que o Senhor preparou, eu creio que ele vai reconhecer que o Senhor é Deus. Obrigado pela sua esposa, seus filhos, e por cada um que está aqui nesse momento. Abençoa a minha casa
e cada um de nós, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque a família, ela é a promessa do Senhor. Família é a base de tudo, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor: restaura a família, restaura o casamento, restaura filhos, que nós possamos ter paciência, possamos disciplinar quando for necessário, possamos corrigir, mas possamos amar e acolher os nossos filhos, porque o diabo está aí tentando tragar, mas nós pedimos ao Senhor que livre os nossos filhos, Pai. Livra cada um de nós, Pai. Está chegando agora o mês de São João, onde muitos deles querem ir. Eu tive que acompanhar uma pessoa que quer ir para lá, e os pais muito tristes, Pai. Os pais crentes pedindo que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos. Nos ajuda, Pai, a orar, a ter paciência, a conversar, a repreender, a disciplinar da maneira correta, para que não teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado, Deus. Continua falando conosco nesse mês, nas programações que vai ter da semana da família, Pai. Tudo, ó Pai, seja feito conforme a tua vontade. A conferência que vai acontecer aqui, Deus, que o Senhor traga as pessoas que vão vir e que eles sejam instrumento do Senhor, que eles falem aquilo que nós precisamos ouvir através deles, Pai. O Senhor sabe, que haja cura e restauração em todas as nossas famílias e nossos filhos. Nos guarda de todo mal e o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Marco. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor e as misericórdias de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Com oração silenciosa estamos nos retirando. Amém, meu irmão?